Olá, monstros! Século XIX, os principais acontecimentos aqui no Brasil. Bem, século XIX, todo mundo sabe, foi muito importante para o nosso país. Então ele é extenso pra caramba, tem muita coisa acontecendo no século XIX. Em 1808, por exemplo, chega a família real portuguesa aqui no Rio de Janeiro, depois de passar em Salvador por 2 meses. E logo quando a família real chega no Rio de Janeiro, muita coisa muda. Primeiro, o Rio de Janeiro passa a se tornar a capital do nosso país, e aí vem várias modificações. Em 1816 chega a missão francesa, enfim, vai transformando o Rio de Janeiro. E no dia 7 de setembro de 1822, lá dizem, né? Lá em Ipiranga, Dom Pedro I, que ainda não era Dom Pedro I, era só Pedro de Alcântara, proclama a independência do nosso Brasil, certo? Numa mula e todo cagado. Aí ele passa a se tornar Dom Pedro I e o nosso gestor, de 1822 até 1831, quando ele abandona o cargo, por pressões internas e externas. A principal pressão interna, gastos, principalmente com a Guerra da Cisplatina, o Brasil saiu perdedor. A Argentina foi a grande vitoriosa e a Cisplatina tornou-se o atual Uruguai. A principal pressão externa foi da Inglaterra para o fim do mercado dos escravos, o fim do tráfico de escravos. E isso, é claro, colocou Dom Pedro I numa sinuca de bico. Por quê? Porque a elite dependia da escravidão. E aí, quando Dom Pedro I mexe nesse vespeiro, explode, ele não consegue suportar toda a pressão política e, em 1831, abandona o cargo e começa o período regencial, que vai até 1840. Perfeito? Alguns detalhes. Bem, no início do século XIX, o Brasil ainda era muito rural, pouco industrializado. Quer dizer o quê? Que nós precisávamos comprar materiais industrializados da Europa, certo? E que ainda estávamos presos ao plantio do algodão, ao fumo e também, principalmente, ao açúcar. É claro, esse aspecto muda a partir de 1830, quando o café aparece e torna-se a principal fonte econômica do nosso país e também principal fonte de exportação. A sociedade brasileira nessa época ainda era muito dividida em castas. Ainda é um deboche, porque continua sendo assim. O topo da nossa pirâmide social era composto pela elite, os grandes proprietários de terra. Ah, mudou sim. Valeu? Mudou muita coisa. A segunda parte da pirâmide, logo abaixo da elite, dos proprietários de terras, estava composta pelos militares de alta patente. Por isso, a necessidade de vários golpes e golpes. Por isso, vários golpes foram acontecendo no nosso país e alguma tentativa, porque sempre estão ou estavam envolvidos com a elite, os interesses da elite e os próprios interesses. Depois dos militares de alta patente, temos os comerciantes. E no topo, na base dessa pirâmide, na base dela, os escravos e os marginalizados. Crianças, indígenas, ali misturado com os escravos, que tinham uma grande proporção numérica na nossa sociedade, faziam a base dessa pirâmide social, certo? As crianças, bem, se a criança fosse da elite, a criança tinha estrutura familiar, boa alimentação, educação e tudo, né, que o dinheiro proporciona. Se a criança fosse escrava, aos 11 anos ela já estava trabalhando. Aos 14 anos, uma criança escrava tinha o mesmo valor que um escravo adulto. Fora isso, quase nenhuma criança passava dos 5 anos de idade. Doenças, fome, e os pais simplesmente abandonavam porque não tinham como criar as crianças. As mulheres, bem, a Constituição de 1824 proibia que as mulheres votassem. Então as mulheres eram preparadas para quê? Dentro desse modelo social patriarcal? Apenas para afazeres domésticos.
Não, as mulheres não tinham acesso à faculdade. Aliás, a primeira faculdade inaugurada no Brasil foi em 1827 e as mulheres só puderam frequentar a faculdade no final do século XIX. Então, as mulheres eram preparadas para serviços domésticos, salvo quando era esposa de algum grande fazendeiro, esse fazendeiro morria e aí ela era obrigada, aquela mulher da elite, obrigada a assumir os negócios do marido. Nas cidades, poucas vezes as mulheres eram vistas, não tinha condições, muito escuro, muito perigoso, também não tinha esgoto sanitário praticamente quase nenhuma cidade, enfim, as mulheres ficavam ou dentro das suas casas ou nas ruas durante o dia. E essas mulheres que ficavam nas ruas durante o dia eram ambulantes ou comerciantes. Assim era baseada a nossa pirâmide social e o ambiente social brasileiro no início do século XIX até a chegada aí do café como grande potência, que não foi em São Paulo. Bem pelo contrário. O café passa a se tornar uma grande potência aqui no Rio de Janeiro e depois ele vai expandindo para São Paulo. Lembrando que é muito importante lembrar sobre isso, que, claro, com toda a pressão para o fim da escravidão, a elite começa a se movimentar contra isso. A elite não quer o fim da escravidão porque a elite precisa dos escravos para a manutenção das suas fazendas. E aí a gente vai entrando em outro período que é chamado um período de parcerias. Inicialmente deveria ser uma parceria. Quando a gente está chegando naquela pressão pelo fim da escravidão, as elites não estão satisfeitas, certo? Ainda assim precisam dar um jeito para isso, e aí começam a chegar os imigrantes no Brasil, inicialmente um sistema de parcerias que não deu muito certo logo de cara em todo o Brasil não. Tá? Foi um período muito confuso, onde praticamente muitos imigrantes vieram para cá já condenados por alguns crimes que cometeram em seus países na Europa e chegaram aqui com a promessa de uma riqueza e foram explorados pelos fazendeiros. Mas isso aí eu vou contar em outro momento, valeu? Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Pega a visão, monstro!